Você já ouviu falar em assédio moral no trabalho, mas será que sabe identificar quando ele está acontecendo com você? Antes de começar, vamos àqueles avisos clássicos. Meu nome é Maria Noêmia, eu sou sócia do Venâncio Batista Advogados e aqui no canal a gente tem uma missão: fazer você entender quais são os seus direitos no trabalho. Então não deixa de se inscrever no canal e ativar as notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Essa é uma dúvida muito comum, porque nem toda cobrança, nem toda crítica e nem todo conflito no ambiente de trabalho configura assédio moral. Às vezes o trabalhador somente sente que tem alguma coisa errada, que aquele ambiente está adoecendo, mas não sabe exatamente se aquilo é um abuso, se é uma situação normal de trabalho ou se pode gerar algum direito. Então, nesse vídeo eu quero te explicar de forma simples o que é o assédio moral, como ele costuma acontecer na prática, quais são as provas importantes e um ponto que muita gente desconhece. Em alguns casos, o assédio moral pode justificar uma rescisão indireta do contrato de trabalho. O assédio moral acontece quando o trabalhador é exposto, de forma repetida, a situações humilhantes, constrangedoras, abusivas ou desrespeitosas dentro do ambiente de trabalho. Normalmente, não estamos falando de um episódio isolado, mas de uma conduta que se repete ao longo do tempo e que acaba afetando a dignidade, a saúde emocional e até a capacidade daquela pessoa de continuar trabalhando naquele ambiente. E aqui é importante fazer uma diferenciação. A empresa pode cobrar resultado, pode apontar erro, pode exigir cumprimento de meta, pode fazer crítica profissional. Isso aí é parte da relação de trabalho. O problema começa quando essa cobrança deixa de ser profissional e passa a ser feita com humilhação, exposição, ameaça, perseguição ou constrangimento repetido. Na prática, o assédio moral pode aparecer de várias formas. Um chefe que grita com o empregado na frente dos colegas, que chama o trabalhador de incompetente, que vai ridicularizar o trabalho da pessoa ou que vai transformar toda a reunião numa grande exposição. Pode ser também uma cobrança por metas impossíveis, acompanhada de ameaça ou pressão excessiva. Pode ser retirada de funções sem justificativa, deixando o empregado sem atividade para gerar aquela sensação de que ele é inútil dentro da empresa. Pode ser o isolamento dentro da própria equipe, exclusão de reunião, falta de repasse de informação importante, exclusão de grupo de WhatsApp ou um tratamento que a pessoa passa a se sentir ignorada, como se não fizesse parte daquela equipe. Também vão existir situações mais sutis, porém também graves. Fofoca, boato, mensagem abusiva, piada, comparação, comentário feito sempre de forma a desestabilizar a pessoa. Uma dúvida que também é muito comum é: o assédio moral precisa vir do chefe? E a resposta é não. O mais comum é que ele venha de alguém hierarquicamente superior, justamente porque existe uma relação de poder. Mas ele também pode acontecer entre colegas de trabalho e, em alguns casos, até contra um gestor, quando uma equipe passa a boicotar, isolar ou comprometer de forma sistemática o trabalho daquela liderança. Também existe o assédio moral institucional, que é quando a própria empresa cria, estimula ou tolera uma cultura de humilhação, pressão abusiva e metas inalcançáveis. É o caso dos bancos, por exemplo. Nesses casos, o problema não está apenas na pessoa, mas na forma como aquele ambiente de trabalho funciona. E aqui um ponto muito importante: você não precisa só dizer que sofreu assédio, é preciso provar. E eu entendo que essa é uma das partes mais difíceis, porque muitas situações de assédio acontecem longe das testemunhas ou de forma disfarçada, escondida. Mesmo assim, existem provas que podem ajudar muito. A primeira delas é a prova testemunhal. Pessoas que presenciaram as humilhações, ouviram as cobranças, participaram das reuniões ou até passaram por situações parecidas podem ser testemunhas. É uma prova muito importante, embora eu saiba que muitos colegas têm medo de se envolver. Além das testemunhas, existem provas documentais. Guarde mensagens de WhatsApp, e-mail, print, áudio, comunicado interno, advertência sem fundamento nenhum, registro de reunião, alteração de função surpresa, meta, convocação, qualquer documento que vai ajudar a demonstrar como que a dinâmica daquela situação acontecia. Também é muito importante guardar documentos médicos, atestado, laudo, acompanhamento psicológico ou psiquiátrico e afastamentos que podem ajudar a demonstrar que aquele ambiente teve um impacto direto no adoecimento do trabalhador. Outra orientação prática é anotar tudo: data, horário, quem estava presente, o que foi dito e qual foi a situação. Parece simples, mas isso ajuda muito, porque depois de meses vivendo em um ambiente abusivo, é comum que a pessoa esqueça detalhes importantes, até por trauma mesmo, ou comece a duvidar da própria percepção. Se a empresa tiver um canal de denúncia, vale registrar. Mesmo que a denúncia não resolva imediatamente, ela pode demonstrar que a empresa foi informada sobre o problema, teve a oportunidade de agir e não fez. Agora tem um ponto que muita gente não sabe. Em situações graves, o assédio moral pode justificar uma rescisão indireta. A rescisão indireta é como se você estivesse dando uma justa causa na empresa.
Ela acontece quando o empregador comete uma falta grave que torna inviável a continuidade daquele contrato de trabalho. E o assédio moral, quando comprovado, pode ser uma dessas situações. Na prática, se a justiça reconhece a rescisão direta, o trabalhador pode receber as verbas como se tivesse sido dispensado sem justa causa. Aviso prévio, férias proporcional e vencida, 13º, FGTS, multa de 40% e até seguro-desemprego. Mas aqui é importante que eu faça um alerta importante. Não peça demissão no impulso antes de entender melhor a estratégia para o seu caso. Muitas vezes o trabalhador está cansado, doente, sem condições emocionais de continuar, e eu entendo totalmente. Mas do ponto de vista jurídico, a forma como essa saída acontece pode fazer muita diferença, inclusive no seu bolso. Em alguns casos, o caminho pode ser buscar a rescisão direta. Em outros, pode ser necessário reunir mais provas. Em situações mais graves, especialmente quando há adoecimento, afastamento médico ou risco à saúde, a estratégia precisa ser analisada com ainda mais cuidado. Por isso, se você estiver vivendo alguma situação assim ou conhece alguém que esteja vivendo, procure uma orientação antes de tomar qualquer decisão. Não assina documento sem entender o que está assinando, não pede demissão sem saber o que você pode perder. E principalmente, não normaliza um ambiente de trabalho que está te adoecendo.